boa noite a todos. Aqui a gente vai estar, então, fazendo Webinar Connection. Hoje a gente vai ter a participação especial do Daniel da Circana. Circana é um parceiro nosso aqui da Bimapo Brasil e internacionalmente. A Circana participa com tendências na Europa, Estados Unidos, em todas as feiras de marca própria. Circana apresenta insights valiosíssimos do que está acontecendo com o mercado de marcas próprias, né, com o setor de marcas próprias, indústria, varejo, sempre com insights relevantes. Foi daí, numa dessas imersões da Bimapro, que a gente conheceu a Circana, que tinha acabado, né, que você depois com o Daniel, de juntar empresas e tendo todo tipo de sempre pensando em tendências futuras globais e que a gente pode estar incorporando, principalmente trazendo aqui a América Latina e Brasil. Por isso que hoje o Daniel Morimoto, eu estou te apresentando agora que você que vai, né, tá com você as palavras para ver esse estudo que você vai estar compartilhando. Agora que a gente tinha falado, sempre quando a gente falar de tendências globais, de insights inspiracionais, de inovação, vai ser a Circana que vai ser o parceiro estratégico nosso da Bimapro. Então, Daniel, a palavra é com você aí, vamos falar de gerações, né? Obrigado, Cris. Bom, obrigado primeiramente para a Neide, para você, Cris, para todo o time da Bimapro pelo convite. Eu fico muito feliz de poder trazer esses insights que a gente mostra pelo mundo, como você comentou, a gente traz muito disso para as feiras e apoia muito a indústria nesse desenvolvimento, nessa construção dessa fortaleza hoje em dia do varejo, que são as marcas próprias. Eu tinha um monte de tema para poder trazer para vocês. Como essa não vai ser a única sessão que eu vou fazer, né, com o É. público da Bemapro, a gente selecionou algumas coisas que a gente acha que são bem relevantes para a gente tocar agora, até para já começar a nortear um pouco mais, né, decisões importantes e como está essa evolução do nosso contexto, né, principalmente do que vem acontecendo. A Cris já fez uma breve introdução minha, mas, né, só para me apresentar, eu tenho, na verdade, prazer de liderar a Circana na América Latina. Estou na companhia, né, faz desde que a gente fez a fusão, faz 5 anos que eu estou na companhia, mas vim de uma outra companhia que eu estava há 10 anos, que foi comprada por ela, então eu estou mais ou menos nessa trajetória há mais de 15 anos dentro desse universo, né? É curioso que antes disso eu estava justamente na indústria, eu trabalhei na Mondelez, enfim, também tenho essa vivência de como é estar do lado da indústria e depois passei para esse lado, né, dos institutos para apoiar todas as marcas e os varejistas a entender melhor como está o consumidor e como está o mercado. A Circana, ela é um nome novo, né? Aqui no Brasil, até ela é pouco conhecida porque a gente tem uma cobertura muito específica de certas categorias. A gente mede no Brasil beleza, brinquedos e poricultura, né? Não mede toda essa parte de o que a gente chama de CPG, né? Consumer Packaged Goods, que é uma grande parte do que a gente vai falar aqui e tem relação com as marcas próprias. Mas a Circana, apesar de ter 3 anos de existência como marca, ela é uma empresa de muitíssimas décadas, de existência, porque ela surge a partir da fusão de duas empresas muito tradicionais na indústria de pesquisa, que era a NPD. A NPD é uma empresa dos Estados Unidos que foi a pioneira em muitas metodologias. Na década de 60, foi a que pegava o caderninho, a dona de casa anotava cada um dos produtos que comprava, assim, se recopilava os dados e a gente fazia essa construção. E a IRI, que veio com essa fusão, construiu o que era a Circana. E os dados que a gente vai ver hoje, eles vão da construção das mais de 2.000 categorias que a gente mede pelo mundo, né? Então, por isso que é legal, porque a gente tem essa robustez e esse 360 do que está acontecendo no consumo no geral, que não são só categorias em particular, né? A gente consegue ver realmente o que está acontecendo com as marcas próprias através dessas 26 indústrias que a gente mede. Então, para começar, né, eu comecei aqui a falar um pouco da história de Circana e vou amarrar isso justamente com a história das marcas próprias, né, e como veio essa evolução. Então, vamos voltar lá para trás, para a década de 80 e entender da onde a gente veio, né? E claro que isso daqui, eu estou falando sob uma perspectiva global, quando a gente desce para alguns mercados em particular, a gente ainda tem situações ou marcas que continuam nesse estágio, né? Isso tudo é um estágio evolutivo, então a gente vai ver que ao longo dos anos como um todo, né, globalmente, esses foram estágios, mas enfim, cada marca realmente se encontra num, e eu acho que é aí que está a grande oportunidade. Mas indo lá para a década de 80, a gente lembra que as marcas próprias eram basicamente produtos genéricos, né? Não tinha uma grande construção de marca, né? Elas eram simplesmente uma alternativa de baixo custo, mais ou menos estavam ali na gôndola, né, para você olhar, não pensar muito, não tinha um grande valor agregado, era preço, comprava e acabou. Com a evolução disso, né, depois de algumas décadas, nos anos 2000, a gente começou a ver uma outra movimentação, que era elas passam de ser só genéricos sem marca para agora parecer que elas eram uma marca, né, e uma marca das conhecidas, né. Então elas imitavam
a embalagem, né, algumas características visuais, tentando justamente ali mimetizar um pouco do que eram essas marcas mais tradicionais, né? E realmente eram cópias, né? Cópias que continuavam sustentando essa estratégia através de preços mais baixos, mas não traziam valor realmente agregado para o consumidor. A partir de 2008, e principalmente com a crise financeira, a gente viu uma maior necessidade, né, ainda maior, de uma maior sensibilidade a preços, né? O consumidor estava preocupado com o que ele estava consumindo, quais eram os preços que ele estava pagando, e com isso a gente vê uma transformação também sendo refletida nas marcas próprias, em que elas começam a descontar muito mais justamente para aumentar a penetração e se torna, né, um período de altos descontos, né? E muitas dessas marcas entrando justamente e se posicionando como isso, né? Como marcas que basicamente estavam trazendo também fortalecendo esse benefício de preço. Pós-crise, né, lá por 2012, o mercado já é um pouco mais estável, aí a gente começa a ver uma maior transformação. Então elas passam de ser, né, totalmente focadas em preço e não terem realmente um valor claro para o consumidor, para elas começarem a gerar motivadores de fidelização, né? Então elas começam a atacar categorias essenciais, principalmente, né? Categorias que a transição para uma marca própria era mais fácil, era mais simples, era um processo de decisão, né, menos complexos e que podiam justamente puxar esse consumidor para próximo dessas marcas e particularmente para perto desses varejistas. Isso foi evoluindo. Em 2015 a gente já vê que, ok, me tornei um pouco mais essencial, entendi o que esse consumidor está querendo, agora eu quero me diferenciar. Quero realmente me tornar uma marca competitiva dentro do mercado. Então a gente vê que começa uma segmentação entre elas, tentando atacar certos nichos, né? Já entendendo que o preço tem uma dinâmica diferente, não necessariamente tem que ser sempre o menor preço, né? Ou o único apelo ser o preço, mas dependendo do que ela trazia como atributos, ela conseguia trabalhar melhor esse preço. E ao longo dessa última década, né, entre 2015 e 2025, aí a gente vê o amadurecimento dessa curva, né, em que agora sim a gente entra numa etapa completamente diferente, em que as marcas próprias se tornam um pilar, né, muito importante da estratégia do varejo. Elas têm um foco muito grande no consumidor, né, tem, no final das contas, uma estratégia muito bem desenhada para atacar o mercado. Elas trazem uma proposta única de valor, né, que é muito facilmente diferenciada do resto das marcas do mercado. E também o uso dos dados, né? Os dados se tornam uma ferramenta fundamental para a tomada dessas decisões, né? Então, se a gente, ao longo desses anos, né, dessas décadas, acha que a grande relevância que as marcas próprias foram ganhando foi basicamente por downtrading, né, por conta das várias crises que a gente teve que fizeram o consumidor migrar para essas marcas e realmente somente para buscar um preço mais baixo, isso não é verdade, né? Isso é uma simplificação realmente dessa análise, porque quando a gente entra mais a fundo em hoje em dia e vê a penetração que elas têm, que são altíssimas, eu vou mostrar para vocês mais ou menos em alguns mercados mais maduros como ela está, elas realmente são esses agentes estratégicos do mercado. Então, quando a gente está pensando na construção da nossa marca própria, ela deixa de ser, né, um planejamento banal ou muito básico, a gente realmente pensar em qual é a dinâmica das categorias que a gente quer atacar, né? Como eu posso trazer maior eficiência para a minha margem, né? Poder influenciar o meu volume, fazer uma gestão de portfólio diferenciada, em que eu consiga, né, trazer uma composição de produtos que faça sentido para esse consumidor que eu estou querendo atacar. Porque outro ponto fundamental é a gente justamente entender esse consumidor, né, entender esse shopper. E a gente nunca teve tão capaz, através dos dados que a gente capta, tanto internamente como externamente, para entender esse shopper e poder amarrar nossa estratégia a eles. Além disso, né, a gente, ao longo de todas essas décadas, o comportamento do consumidor também, e particularmente isso foi muito acelerado com a internet, ele começa a ser muito nichado. Então você tem agrupações, né, particulares de necessidades que elas precisam começar a ser atendidas. Então todo esse processo de diferenciação ele está muito atrelado a também à inovação que vai sendo criada. Então produtos sustentáveis, né, para atacar um nicho que é um ponto bastante relevante nas pesquisas que a gente faz com o consumidor, né, e é um atributo que ele realmente valoriza na hora de consumir. Eu trazer qualidade, né? Não é mais eu basicamente, né, entregar um produto que eu não confio na qualidade ou no sabor que eu tô entregando. E muitas vezes que seja o melhor sabor, né? Um sabor superior a todas as outras marcas do mercado para gerar essa confiança com a minha marca, tanto a minha marca própria como a minha mesma marca de varejo. E a entrega, né? Eu garantir que o que eu estou prometendo eu vou conseguir entregar e o consumidor vai ter isso muito claro. E voltando àquele ponto dos dados, é ainda mais fundamental, não só na construção da marca em si, mas para eu entender também como ela entra na equação
do resto das marcas que eu trabalho dentro do mesmo espaço, né? Do mesmo ponto de venda. Então, como eu vou ter uma melhor previsão de demanda, como eu vou analisar os preços para definir melhor os preços e as promoções que eu vou fazer, porque não todas as promoções valem a pena, né? E a gente tem que saber muito bem como encaixar essa equação, e como eu vou posicionar as minhas marcas dentro das várias categorias que eu estou atacando, né? Porque cada categoria, no final das contas, vai ter a sua dinâmica própria. Então, toda essa transformação traz a gente para esse momento atual em que a gente vê em 2025 a região mais madura que a gente tem medição, que é a Europa. A gente está falando aqui de 42% de penetração, basicamente em valor, mas quando a gente vê em unidades já é uns 50%. Então, 50% das unidades consumidas nos países da Europa, que a Circana tem medição, já são de marca própria, né? Isso é transformador. Realmente a gente tem alguns países em destaque, por exemplo, a Espanha e a Holanda, que elas puxam um pouco para cima essa penetração, algumas que estão um pouco mais para trás, mas enfim, a média da região é 42%, demonstrando, né, realmente essa fortaleza e como é importante também as imersões que a gente faz naquele mercado para aprender e trazer isso para o mercado brasileiro. Outro mercado muito relevante que a gente não discute muito é a Austrália. A Austrália chega a um 36% a penetração de marcas próprias lá. Ela também tem uma dinâmica muito particular, muito focada em inovação. Tem muita coisa legal acontecendo lá, que até eu vou trazer um exemplo para vocês hoje. Mas enfim, tem muitas coisas que a gente pode aprender desse mercado e vendo que também, né, quando a gente aprende esse manual e começa a aplicar ele, entendendo o que o consumidor está buscando, a gente vai acelerando também essa penetração dentro do mercado. E o último mercado, que é o gigante, né, que é os Estados Unidos, a gente fala de um 23% de penetração, praticamente alinhado à penetração em unidades, então digamos que um quarto de todos os produtos consumidos nos Estados Unidos já são de marca própria e vem ganhando importância ano após ano, né? Então a gente vê que mesmo nos Estados Unidos, que é um mercado muito tradicional das marcas, né, mais comerciais, que são muito mais bem estabelecidas naquele mercado, mesmo lá as marcas próprias estão conseguindo vencer várias batalhas. E a gente vê isso acontecendo em categorias inesperadas, por exemplo, refrescos, batata frita, coisas que realmente elas estão muito atreladas a marcas reconhecidas e que as marcas próprias estão conseguindo trazer inovação e ganhar uma fatia desse mercado. Quando a gente vai e pergunta para esse consumidor, né, e aqui colocando um exemplo de uma pesquisa que a gente fez na Austrália, quando essas marcas, né, o quão eu estou disposto a migrar para essas marcas, né, se essa marca própria ela é uma boa alternativa para mim, para as marcas que normalmente compro. 19% deles, um 20% já diz concordo plenamente, né, não tenho nenhuma discussão em relação a isso. E quando a gente se aprofunda, a gente vê que alimentos e bebidas ele tem um 8,9% de maior disposição a gastar com marca própria do que com o resto das marcas. E produtos de consumo não alimentício chegam a 16% de maior propensão a gastar com marca própria, né? Então a gente vê que para essas categorias, particularmente nesse mercado, além deles, né, já terem uma melhor aceitação com as marcas próprias, eles estão dispostos a gastar mais com elas. Que traz uma mensagem também importante, né? Porque a gente pensa que, bom, a gente quer trazer todo esse volume e não pensar que, bom, esse volume também vai me trazer consumo incremental e no final das contas ele pode trazer esse consumo incremental, né? Não é uma substituição, senão realmente trazer unidades incrementais para o meu negócio. E aprofundando um pouco mais nisso e lembrando lá da década de 80 e como isso impacta as gerações, né, e essa percepção que as gerações têm sobre as marcas, o que a gente tem observado é que os jovens são os que mais estão abertos a consumir marca própria, né? Justamente porque foram os que foram menos influenciados por lá, essa construção lá atrás daquela marca que não tinha muito valor, que não entregava realmente um benefício claro. Essas gerações que viveram aquilo ainda têm uma maior resistência, apesar de essa resistência ter caído, né? Porque hoje em dia a diferença é muito pequena. Mas a gente vê que quanto mais jovem, realmente maior a propensão para consumir marca própria. Ou mesmo quando a gente vai no mercado da Austrália, em que a gente divide essa análise entre domicílios com crianças e sem crianças, a gente vê que as marcas próprias se tornam um grande fator de relevância para o consumo de famílias, né? Então, quando a família tem crianças e ela tem que otimizar, né, a compra dela, ela está buscando esse valor agregado, ela está mais propensa a comprar marca própria, né, do que domicílios sem crianças. E quando a gente abre isso, né, e pergunta para essas pessoas como elas avaliam a qualidade das marcas próprias, né, dentro dessas lojas que eles consomem, aqui fica ainda mais claro, né, e tomando o dado dos Estados Unidos, aqui é um total população dos Estados Unidos, a gente vai quebrando aqui pelas gerações, né? Então, digamos que aqui a geração Z é mais ou menos de quem nasceu a partir de 97, 98 a 2010, por aí, 2010, 2015. Os millennials vão ali década de 80 até um 97. É,
os older millennials aqui amarrados, né? Então, o younger millennial vai ali de 90 a 97, e a década de 80 aqui no older millennial. Daí começa os Gen Z, os Gen X, desculpe, que justamente então, né, tem uma década anterior, os boomers e os older boomers, né? Então, aqui fica muito marcado isso que eu estava comentando, que quase sempre com qualidade superior para a Gen Z chega a quase 10%, né? O 9% dizendo que realmente eles veem uma boa qualidade. E outros 29% dizendo que alta qualidade, às vezes, dependendo da categoria. Então, eles confiam para certas categorias, para outras eles ainda não confiam. Mas é uma fatia bastante relevante, né? E a grande parte das respostas é mais ou menos a mesma qualidade. Então, assim, quem hoje em dia observa uma menor qualidade é a minoria, né? Realmente a gente chega aqui 16, 12%, 14%, na média um 17%. Então essa percepção agora reduziu muito, né? A gente realmente vê que essa construção que as marcas fizeram, ela está tendo um reflexo importante na percepção do consumidor. E por que isso tem acontecido também? Porque as marcas aprenderam a dinâmica, principalmente das redes sociais, que é o principal canal de comunicação com esses jovens, né? Se eu quero fortalecer a minha construção de marca, eu tenho que estar onde eles estão e eu tenho que saber me comunicar com eles. Então aqui a gente colocou alguns exemplos interessantes que aconteceram. Um deles é a sacola da Trader Joe. Eles fizeram uma coisa que virou viral, né? Porque eles fizeram uma bolsa que é surpresa, com produtos, né, da marca própria, que você não sabe o que é. E todo mundo ficou doido para conseguir essa bolsa, né? Tanto é que isso virou um fenômeno, todo mundo postando, postando o unboxing do que vinha dentro dessa caixa. Então, realmente, assim, com uma coisa simples, né? E com o poder que a marca já tem, eles conseguiram engajar muitos consumidores e gerar ainda mais valor e reconhecimento para essa marca. Aqui na Austrália, mas os exemplos que a gente trouxe aqui da Europa também, essas três, elas basicamente, aqui a Austrália pelo Snapchat e a Europa através do TikTok, os três exemplos aqui foram ações de lançamento de produtos que viralizaram, né? A gente tem, por exemplo, o lançamento que aconteceu de uma linha de 3.000 produtos que basicamente esgotaram em 20 minutos, porque eles usaram a rede social como estratégia de comunicação. Todo esse engajamento e o burburinho que gerou fez com que, né, todos os consumidores estivessem muito atentos a esse lançamento e basicamente em 20 minutos eles conseguiram terminar com o estoque desse lançamento. Então, assim, o resultado, quando a gente sabe se comunicar com esse consumidor, tem esses canais de comunicação claros, a gente vê o poder que o resultado pode ter, né? E como marcas que antes a gente pensava que não podiam ocupar esses espaços, né, de conversa com o consumidor ou não tem mesmo esse relacionamento mais próximo com o consumidor nas redes sociais, elas estão construindo esse relacionamento e estão tendo um resultado super positivo. Aqui no Brasil já tem acontecido isso também, né? A gente, como eu comentei para vocês, a gente mede aqui no Brasil o mercado de beleza e a gente viu duas situações muito particulares que também tiveram um resultado bastante importante. Que uma foi a Sephora Collection, né, com a marca própria deles. Eles se posicionam com uma marca de alta qualidade a preços acessíveis, né? Isso é o posicionamento deles. Eles escrevem isso justamente no site. E eles usam a rede social justamente para fortalecer através das influenciadoras essa comunicação. Então como eu vou fazer para minha marca também estar sendo comparada com essas marcas tradicionais, até por exemplo uma Dior, e ela está competindo, né, frente a frente com elas e mostrando que eu também posso entregar, né, ter a mesma entrega, apesar de ser uma marca de um preço mais baixo. É, ou mesmo aqui a Renner, que ela lançou a linha de body splashes deles, e viralizou. Isso aqui foi um lançamento assim que nem eles esperavam, realmente virou um trend do TikTok, né, todo mundo postando os body splashes que tinham comprado, e também teve um impacto gigantesco nas vendas e eles conseguiram fortalecer muitíssimo essa marca, Alquimia, que as pessoas já até estão desassociando a Renner, né, realmente vendo a Alquimia como uma marca já robusta e que tem uma boa presença no mercado. Só que isso tudo está se transformando cada vez mais rápido, né? A gente está ouvindo todos os dias agora como a inteligência artificial está mudando, né, nosso dia a dia. E aqui ela entra também, né, dentro dessa equação nossa de como a gente tem que criar e como a gente tem que pensar nas marcas que a gente está cuidando. Aqui, por exemplo, a gente trouxe esse exemplo da Audi, que a gente acha muito legal. Eles basicamente aproveitaram a viralização das receitas nas redes sociais para conectar isso com o aplicativo deles e disparar os produtos, a lista de compras para aquelas receitas virais já amarrado com as marcas próprias deles. Então, eles criaram um lugar, né, de interação com o consumidor, em que ele vai vendo essas receitas, né, que são virais. Ele já tem um disparador feito em AI para ele fazer a lista de compras dele e basicamente, né, já faz o disparador para você realizar essa compra. Então, pra vocês terem uma ideia, ela já tem uma integração para a plataforma de entrega, né? Então você já faz o pedido, já vai para sua casa. Então é um processo de compra, né, muito interativo e super legal que engajou muito os consumidores e também foi uma ação que deu super certo.
Isso é um dos exemplos de coisas que a gente pode começar a pensar em aplicar com AI, né? Porque a AI, ela vem numa evolução muito rápida, né? E a gente tem que começar a pensar em como a gente vai atuar dentro dessa evolução. Se a gente pega a IA tradicional, né, ela era muito básica, ela fazia algumas previsões, classificação de produtos, te dava um resumo do que você estava vendo, mas não fazia, né, não realizava grandes tasks. A gente passa para a generativa, que ela já começa a criar conteúdo próprio, né? Ela vem com uma base que é basicamente o que hoje em dia a gente está mais acostumado a usar. Pergunto coisa, faço consultas, ela me ajuda a coletar as informações que ela tem acesso e me trazer um resumo disso. Mas a gente está passando muito rápido para AI agentic, né? Para agêntica, que é realmente atrelado ao comércio. Então a IA vai começar a tomar a decisão de compra para a gente. E por que que isso é fundamental? Porque se a IA vai escolher qual marca eu vou comprar, a minha marca própria, ela tem que ser a escolhida, né? E como eu vou criar esse momento? Como eu vou construir isso com a IA para que o meu produto tenha realmente relevância? E como hoje em dia, com a IA, é muito mais fácil a gente fazer comparações entre os produtos e essas comparações de atributos, entender formulação, entender reviews, né? Porque se você basicamente pedir, quero todos os reviews da internet, quero que você me faça uma comparação de formulações, qual que é realmente o produto que você me indica, o nosso produto ele tem que estar na frente, né? Então, ainda mais importante a gente realmente garantir que o que a gente está prometendo a gente vai entregar. Porque se mesmo assim, né, a gente não conseguir, a IA, no final das contas, vai ser a primeira que vai falar, bom, essa marca, ela não está trazendo o que você está buscando. E isso já vem acontecendo, né? A gente tem visto o movimento dos varejistas fazendo associações com as companhias de AI para construir o que vem por trás disso, né? A parte positiva é que realmente as marcas próprias elas têm várias vantagens no momento dessa decisão. A partir do momento que a gente passa a realmente ter no nosso DNA de marca própria aqueles atributos que eu comentei, né, de ser inovadores, produtos com alta diferenciação, que realmente muitas vezes entregam uma melhor qualidade, ele basicamente, a ferramenta ela vai fazer comparações, né, entre preço, otimizar preço, a disponibilidade que eu tenho daquele produto, se eu realmente tenho uma equivalência funcional ali entre outra marca que talvez é um pouco mais cara, me entrega a mesma coisa, mas eu vou gastar mais. E se a gente conseguir entregar tudo isso com a marca própria, ela vai ser a primeira que vai ser a recomendada. Então, a indústria está vendo isso como uma coisa muito positiva, né? Todo esse trabalho que a gente vem fazendo de construção de marca, aí ela vai acelerar muito ele, porque ela mesma, em vez de eu investir, né, numa campanha de marketing para reposicionar a minha marca e falar quais são os fatores de diferenciação dela, se eu realmente tiver isso transmitido no meu produto, e se eu realmente também tiver usando meus dados para garantir que a IA vai entender que o meu produto tem aqueles atributos, a gente vai sair na frente, né? Até porque ela faz os processos de decisão com base nos dados do varejista, né? E o varejista, os melhores dados que eles têm é, obviamente, das marcas próprias deles, né? Então isso vai ajudar muito nessa compressão do processo de decisão, né? Esses agentes, eles reduzem muito esse conjunto de considerações para filtrar e direcionar para você numa árvore de decisão qual que é realmente aquela marca que ele vai comprar. É, e principalmente se a gente estiver entregando preço, qualidade, né, formulação, sabor, bons reviews, boa, né, reputação de marca, isso naturalmente vai acontecer. E o ponto mais importante, então, né, dentro de toda essa construção, é a gente entender que para a gente continuar crescendo e aumentar a penetração dessas nossas marcas, a gente tem que ter esses quatro pilares aqui muito claros, né? Que é eu tenho que priorizar sempre que faça sentido, mas se eu priorizo e estou prometendo que eu ter uma entrega maior, porque eu vou entregar um produto de maior qualidade, ele realmente tem que ter uma maior qualidade, né? Eu tenho que gerar essa relação de confiança com esse consumidor. Além disso, eu tenho que usar as minhas ferramentas são tanto, né, os meus pontos de contato físicos, que é a mesma loja, né, como os meus pontos de contato digitais para eu criar experiências que construam esse relacionamento com essas marcas, que eu construa ocasiões de relacionamento para essas marcas, né? E que, no final das contas, o consumidor ele tem esses momentos para conhecer, para se aprofundar, para realmente se relacionar com essas marcas. Que eu entenda que as pessoas hoje em dia estão buscando necessidades muito particulares, né? Então a gente tem que entender os nossos dados para segmentar bem esses produtos, entender exatamente esse consumidor que a gente está atacando, porque existem vários estilos de vida que a gente quer trazer para o nosso ponto de venda. Não todos vão estar, né, alinhados ao nosso propósito, né, o que a gente está querendo entregar com a nossa marca. Por isso que muitas vezes é uma opção a gente criar uma submarca, né, para atacar alguns desses nichos que são importantes. E realmente, no final das contas, criar lealdade através de conexão.
né? A minha lealdade e a minha conexão, ela acontece com entrega real, né? Não é com preço. Então, quando eu tenho essa entrega real, eu consigo fidelizar esse consumidor, manter ele leal comigo, não só comigo como marca própria, mas comigo também como varejista, né? Porque ele passa a confiar muito mais no ponto de venda e em tudo o que ele pode entregar, né? Como experiência, como um portfólio de produtos, enfim, como qualidade realmente para o consumidor. E o mais importante de tudo isso, né, é a gente entender que hoje em dia a gente nunca teve no melhor momento para usar ferramentas que estão disponíveis para a gente otimizar todo esse processo, entender como a gente pode avançar para construir, né, e aumentar a nossa penetração. Então, assim, a Circana mesmo, a gente tem várias ferramentas, né, que podem apoiar nesse tipo de processo, tem várias outras ferramentas por aí no mercado, mas o fundamental é a gente estar pensando nisso, né? Como a gente vai trazer ferramentas que nos ajudem nesses processos, porque tudo está acontecendo muito mais rápido, né? E amanhã a coisa vai ser completamente diferente. Aqui eu vou estar falando com vocês sobre coisas ainda mais avançadas. Então, assim, quanto antes a gente estiver pensando nessa transformação, melhor a gente vai estar acompanhando esse futuro e construindo, né, esse futuro para o mercado brasileiro. Então, eu falei rapidinho, deu mais ou menos meia hora. A intenção era essa. Eu não queria trazer um mar de dados aqui. Queria realmente, né, a gente focar em alguns pontos que são, né, mais relevantes e chamar atenção para algumas transformações que a gente está vendo globalmente. Mas, de novo, agradeço Tá? muito, o convite. Vou abrir agora É, para bater um papo. Daniel, super obrigada aqui. Eu acho que quando a gente vê essas tendências globais, e geralmente que a gente inspira, né, as visitas técnicas que a gente faz na Europa, a gente vê aquele share super consolidado, como você mostrou, em torno de 50%, né? E lá o estágio que tal, que a gente se surpreende das inovações que estão constantes, né? Quando eles fazendo o dever de casa bem feito, e realmente hoje já tem aquele diferencial competitivo, naquele estágio mesmo, né, de premiumização, como você colocou. E aqui a gente viu, foi bem legal você mostrar um case também, que a gente ouve pouco, né? Austrália, que a gente vai começando a ver em vários lugares do mundo. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: você, como representante da América Latina, a gente sabe o potencial que tem a nossa região, ainda mais que a gente tem um público, né, uma população de nível socioeconômico mais baixo, né, que tem uma oportunidade imensa com marcas próprias de a gente adequar o carrinho de compras dele com marcas próprias que vai ter esse benefício até de inserir. A gente está com o desafio aqui, né, Neide? A gente conversa sempre de começar a colocar isso, o benefício que tem um carrinho do consumidor, o que a gente vai dar com marcas próprias de qualidade, né? E eu ia te perguntar, na América Latina, quais os cases assim que você possa dizer, olha, está fazendo bem o dever de casa, de trabalhando esses pilares que você comentou, de estratégia, qualidade, confiança, experiência, conexões. Quem você falaria, poxa, temos os casos brasileiros, mas se a gente tiver que inspirar, esses países estão nos surpreendendo na América Latina. O país com a maior penetração na América Latina é a Colômbia. A Colômbia ela chega mais ou menos no nível da Europa, ao redor de 40% de penetração de marca própria, muito atrelada ao Grupo Éxito. O Grupo Éxito é um grupo, né, supermercadista de lá muito grande. Eles têm uma estratégia, é um pilar fundamental da estratégia deles há muito tempo já, aprendendo muito dos mercados da Espanha, o mercado da Europa, e trouxeram isso para o mercado local. E assim, eles realmente são donos do mercado, assim, eles têm uma penetração, um share muito grande, fazem várias coisas legais, algumas coisas que a gente tem comentado aqui, que até a gente bateu esse papo, Cris, e eu mostrei algumas outras apresentações. Tá? Como as marcas tradicionais viram que realmente agora está sendo um problema concorrer com as marcas próprias, elas estão fazendo produtos em conjunto, né? Então, marcas próprias lançando, essa minha bolacha Negresco, né? Tá? Né? E fazendo essa associação de duas marcas para trazer o mesmo produto para o consumidor. E a Colômbia já está justamente nesses passos, né? Eles já fazem muitas associações com marcas tradicionais. Então, acho que assim, esse é um caso muito, né, Tá? relevante. Outro mercado que não é um caso América Latina, mas assim, eu, né, morei muitos anos no México e vivi muito isso, é o consumo Tá? na Costco, que na Costco no México também é muito forte, né? Ah, eu te. É, e assim, é uma coisa impressionante. As pessoas fazem fila, né, para ir, porque elas confiam realmente nos produtos. Você vai, lá no México é cultural, você vai fazer uma reunião familiar, a primeira coisa que a Tá. pessoa faz é quem vai no Costco, né, para comprar tudo, porque Até compra um tudo lá. parêntese, Daniel, isso que é legal que você falou também, que eu tive a oportunidade de estar no Costco no México, e é interessante que quando a gente fala desse share região ou share país,
Tem redes que a gente sabe, né, que 80%, como a gente vê, mais de 80% é marca própria, como o Mercadona, que a gente teve, né, na Espanha. E o Uhum. Costco também, o trabalho que eles fazem, né, de você fica e todos os públicos que dá aquela curiosidade que é estratégia, como, né, estratégia Completamente. de marca própria, né, que a pessoa, o consumidor quer ir para saber até de surpreender qual vai ser a inovação, a experiência que tem, né? Tem influenciadores no México que basicamente existem como influenciadores de produtos Costco, porque eles vão Olha, para falar sobre quais são os novos produtos, comparar ele com outros, eles passam pela loja inteira. E eles não são pagos pelo Costco, hein? Eles são realmente pessoas independentes que encontraram um nicho, né, de comunicação olha, que elas basicamente vão lá para falar daqueles produtos. Então, assim, é impressionante a estratégia deles. E o mais legal é que no México eles conseguiram realmente também trazer, né, a estratégia dos Estados Unidos para uma estratégia mexicana, né, com produtos do México, né, para ter também essa aproximação com o consumidor local. é, não, isso que você está colocando. Alguém quer fazer alguma Eu pergunta para o quero. Daniel? Não vi a hora de você perguntar, Cris. É, Daniel, super obrigado de novo por você estar aqui com a gente. Enriquecedor, enriquecedor. É, é muito bacana quando a gente olha, né, o que acontece lá fora, e traz para cá para o Brasil e mostra, né, que, desculpem, hein, eu tô meio escurinha aqui que eu tô dentro do carro. E mostra que, poxa, olha que coisa, olha que como é maduro tudo lá. Até quando a gente viu 25% dos Estados Unidos, ele é praticamente em volume e valor o mercado todo europeu, né? Porque os volumes lá são absurdos. Então, É, eu até não gosto muito do percentual, porque aqui também, não, porque o percentual, gente, que mano é percentual? Olha quanto que a gente tem de valor aqui também. Porque se a gente falar de percentual num continente como o Brasil, com tantas regionais e tantas empresas pequenas, não conversa. sim, É, em 2021, mais ou menos, no ano 2000, a gente foi para lá nas nossas imersões europeias e eles disseram que até 2025 eles teriam 50% do mercado. E aí a gente falava isso aqui no Brasil e todo mundo falava: ah, tá, ah, tá, ah, tá. Chegaram. chegaram. Chegaram em 2025, né? E assim, não é que eles chegaram, eles não param. é, E isso é o bacana da gente ver, isso eu acho que é o mais legal, e gostaria que você falasse um pouco. Eles não param. Quando É, teve a crise de 2008, que eles tinham a terceira geração da marca própria, e tinha, sei lá, 30 e poucos por cento, a gente falava, nossa. Aí veio a crise, eles foram para a quarta geração, criaram a marca Valor e estouraram com mais dois dígitos e cresceram dois dígitos. E aí vai saber o que eles vão inventar agora, né? Porque agora a é. marca própria virou moda em todo lugar do mundo. É, e é sensacional essas estratégias. E eu queria que você falasse um pouquinho de onde é que vocês, que têm esses dados, têm esses números. São duas perguntas interessantes, na minha opinião, que seria interessante para o nosso público. A primeira vocês têm ideia de quando é que o Brasil começa a chegar nesse estado de maturidade para a gente começar a crescer dois dígitos, não só no Canal Farma, mas em marca própria como um todo? É, e a segunda pergunta bom, ok, chegaram em 50%. O que se prevê daqui para frente para eles continuarem crescendo? Além, obviamente, de toda essa comunicação de hábito de consumo, de mudança de hábito de consumo. Abrindo um parênteses, dados antigamente, e a Cris sabe disso, o consumidor de marca própria no Brasil era o consumidor 50 a mais. E Uhum. agora a gente tem o maior consumidor é. sendo jovem. Eu acho isso É, fantástico, né? eu Como é que você vê isso? com certeza. Bom, sobre a primeira pergunta, eu acho que assim, as duas perguntas estão bastante relacionadas. O que a gente observa, e a gente atende todos esses grandes, né, que são grandes cases de marca própria. Eles são realmente obcecados por dados. Assim, eles não têm crescido simplesmente por apostas, né? Eles entram no detalhe do dado, qual é o produto que a concorrência lançou. O que que eu quero trazer de diferenciação? Vão atributo por atributo daquele produto, entendem preço médio, a gente faz análise de preço e promoção para definir qual é aquele preço que eu tenho que estar para eu realmente otimizar, ser competitivo, mas ao mesmo tempo trazer uma maior receita que eu puder. Então, assim, é um trabalho extenso de dados impressionante, né? Que eu acho que Inteligência de dados, né?
uma inteligência que eu acho que aqui no Brasil a gente tem que ainda amadurecer muito mais nesse sentido, porque a gente tem muitos dados, mas eu acho que a gente não está pensando em times que estejam preparados para usar esses dados e colocando isso como um pilar estratégico, né, dentro da nossa operação. A gente convive, né, também com o varejo no dia a dia, sabe que é muito complexo o Brasil, né? O Brasil tem uma complexidade grande que ele acaba ocupando a nossa cabeça e a gente deixa de dedicar tempo para esses outros pontos que são também super estratégicos e fundamentais e que vão ser as catapultas para a gente crescer 2 dígitos, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E particularmente por isso que eu trouxe esse ponto de IA, porque eu acho que isso vai ser a maior revolução para o mercado brasileiro, porque toda essa complexidade que a gente tem, aí ela vai solucionar isso. E a gente realmente vai ter mais tempo para dedicar para outras coisas. Então, como a gente está pensando já nesse planejamento, né? Como a gente vai usar esse tempo para realmente redirecionar? Se a gente quiser usar esse tempo para pensar em estratégia, a gente tem que estar preparando nossos profissionais para isso. Por isso que eu acho que esse encontro e esses momentos e a mesma existência da Bemapro é fundamental para fomentar, né, essa ideia e essa necessidade de que a gente não é simplesmente, né, definir, pôr ali, né, um puxadinho que vai ser o que vai pensar nessa estratégia, senão ela tem que ser um pilar meu, né, e eu tenho que estar constantemente pensando nisso como um DNA da minha companhia. É, É, isso é importante. Eu há muitos anos falo com a Cris, exatamente essa questão de nós temos, e cada vez mais, muita informação. O que precisa é ter formação para trabalhar com a informação. exato. Então, esse grupo de trabalho que nós criamos, Dados e Insights, das quais, Cris, novamente, muito obrigada por esse momento, inclusive, é a Cris que coordena. Eu falo sempre para ela, eu falo, Cris, mais do que qualquer coisa hoje quais dados que a gente precisa e como usar esses dados estrategicamente, um foco naquilo que a gente sabe que já funcionou e que vai funcionar. A gente visita a Mercadona. A gente vai lá dentro. Eles abrem tudo pra gente. Querem até dar agora curso de 5 dias lá, imergindo. Mas assim, o que adianta se a gente volta para cá e acha. Eu achei muito simpático. Como é que você definiu o Brasil? O Brasil é complexo? Não, o Brasil tem problema sério, né? Ele não quer aceitar e acha que ele é o máximo, que ele não tem que copiar quem está melhor que ele. Tem que copiar. A gente precisa copiar quem está melhor que a gente para chegar onde chegou. A É, marca própria já está consagrada nos outros lugares. O que os Estados Unidos fez foi copiar o modelito europeu. é, Lógico, adaptando para os hábitos de consumo, claro. adaptando para as questões das possibilidades e estratégias do que a gente tem aqui, o país, a geopolítica, adaptando para o modelo de economia, adaptando para tudo. Mas a essência é a mesma. É. A essência é a mesma. A gente acabou de ver na China o afinco que eles têm, eles não permitem. E aí a outra pergunta, pelo menos no que nós vimos nas nossas visitas técnicas, eles lá fora não permitem fornecedor abastecendo suas gôndolas. Quem abastece a gôndola deles são eles. Para a marca própria, isso é fundamental, porque senão ela não ocupa o espaço que ela precisa. Se você quer que o fornecedor cuide dos outros, da tua gôndola, é óbvio que ele vai pegar o teu espaço da marca própria para pôr a marca dele, né? Exato. É, e é óbvio que você não cuida, inclusive, nem da sua, porque você não tem expertise para cuidar de ponto de venda, não vai, porque você terceirizou isso para o fornecedor, você não sabe cuidar, cada vez sabe menos, porque vai atrofiando, né, o saber. Com certeza. Você acha que isso é fundamental para a gente crescer? Eu acho que é fundamental. Até eu vou dar um passo para trás e falar sobre o ponto que você comentou dos jovens, né, particularmente Brasil. Eu acho que o que a gente está perdendo uma grande oportunidade é realmente criar esse vínculo, né, com esses jovens e trazer uma entrega real para eles. Por quê? Porque o Brasil é um dos países com maior penetração de rede social e maior uso de rede Do social, mundo. em horas diárias. As pessoas passam o tempo inteiro em rede social. Se a gente não está, através desse canal, usando, porque a gente está numa economia de atenção, né? Todo mundo está buscando capturar a atenção, né, uns dos outros, companhias, varejistas e etc. Se a gente não está pensando, e eu vi até teu comentário sobre, né, a gente tem que ter um pilar digital, né, e uma estratégia realmente de e-commerce, porque as duas coisas estão totalmente amarradas, né? Eu tenho que estar aonde as pessoas estão. E se a gente sabe que o brasileiro, e particularmente o jovem, é muito engajado em redes, como eu vou usar isso a meu favor, né? Eu acho que isso é fundamental. O outro ponto que a gente também aprender com o que está acontecendo lá fora é entender que, bom,
no final das contas, tem muitas categorias, e assim, empresas como, né, a Circana, outras empresas, que podem dar esse direcionamento já. A gente não precisa ir no gut feeling, porque eu acho que a gente ainda está muito acostumado a, não, eu vou pela minha percepção aqui, ou É, escutei que é isso que eu tenho que ir, então é. vou por aí, porque eu tô há 30 anos no mercado Interrompeu para mim? Interrompeu para todo mundo? Interrompeu, mas voltou. Pronto. a acompanhar Daniel? tudo o que Pronto, tem pronto. acontecido, É. todas as tendências, os virais que vão. Ah, está interrompendo. Não, mas é lá com o Daniel. É, que eu acho que interrompeu lá. Você nos ouve, Daniel? Eu acho que é ele mesmo. É. É, Aqui também travou. eu acho que deu algum probleminha lá. Mas falando aqui, aproveitando, Ana, você está aqui, Ana Weber também é da Circana, né? Ana já Olá, teve no pessoal. nosso, Ana, obrigada, né? viu, pela presença, obrigada pelo apoio. Obrigada a Estamos vocês indo por muito bem, né, convidar. de dados na Bimapro, graças a Deus. Sim, Olha, todos os parceiros, né, cada um com uma visão muito boa. E Ana, essa visão que vocês trouxeram desse estudo, onde a geração Z, que a gente está conversando muito na Bimapro, essa oportunidade que cada vez mais a gente traga a marca própria como marca, não é produto, né? A gente fala assim, sim, e marca é para dar A solução. gente não faz produto próprio, faz marca própria, né? Mas marca própria. E quando a gente fala de marca para essa geração, se ela gosta, ela não, nem conhece aqueles estágios que a gente via, e ela já pegou uma marca própria muito mais evoluída. Em algumas categorias que a gente observa, a marca já tem uma percepção tão boa, de qualidade, de confiança, que está gerando recompra, que para essa geração já é uma marca preferida. Então, essa oportunidade de trabalhar bem a marca com solução clara de diferenciação para algumas categorias, permite a você já ter o nível de fidelização desse consumidor mais jovem. sim, com certeza. Porque Agora, eu acho que Daniel o Zoom voltou, me pode tirou voltar. aqui. Eu Isso, só quero Daniel. O concluir o que eu estava Daniel, Isso, falando. conclui, Daniel, que estava muito legal. O que que é o ponto mais importante que a gente tem que estar muito atentos? Como o próximo hum, passo dessas marcas agora é internacionalizar, no hum, momento que elas entrarem no Brasil, a gente tem outro grande concorrente de peso contra a nossa marca própria. Porque isso pode acontecer, né? Elas podem entrar no mercado como brasileiro, como uma outra marca tradicional, já com todos esses elementos de diferenciação, que daí sim vai ser muito mais difícil a gente atacar. Então, Não, assim, mas peraí, Daniel, deixa eu ver se eu entendi. Quem entraria no mercado brasileiro? tem marcas próprias agora, né, de outros varejistas que elas estão começando a sair do varejo próprio e começando a ser exportadas para outros mercados. Ah, sim, Kirkland é uma delas. porque Exato, hoje exato. porque hoje em dia a marca já ficou sem fronteiras com o IA, né? Tudo. Mas não é só isso. A construção é mais ou menos, Daniel, me corrija se eu estiver errado, o que Hum, aconteceu com a President Choice. A gente costuma dizer que a criatura ficou muito maior que o criador. E aí ela saiu das paredes do criador e ela passou a ser uma marca própria, difundida e encontrada em outros canais até, né? Era muito comum você encontrar, é muito comum você encontrar Presidente Choice em é, postos, né? Em lojas de conveniência. Que É, até o TAEC aconteceu um pouco isso, as barrinhas da TAEC aconteceu um pouco isso. A gente via a barrinha da TAEC em caixas de postos de gasolina. é, Foi muito louco isso, né? Aconteceu. Mas aí a gente está falando, então, de uma entrada de marcas próprias de grandes varejistas, ou claro, distribuidores, né? Ou atacadistas. Mas não exato. deixa de ser marca própria. Mas É isso porque, aconteceu. Se você parar para pensar, isso aconteceu hoje. Trader Joe's, que na minha opinião é um dos. Nós temos dois. Eu tenho duas meninas dos olhos, o Trader Joe's nos Estados Unidos e o Mercadona na Europa. com certeza. Eles não. Não sou eu não sou burra, não, né? Eu só tenho gente boa, né? Mas o Trader Joe's não é mais americano, né? Ele é do Aldi. E aí, eles invadiram. Você tem Lidl e Aldi lá, né? É, Não entraram as marcas. E aí, olha que louco. A gente estava lá no Aldi, é, em Paris, e a gente visitou o Aldi na Itália, e tinha a marca Trader Joe's lá. é Eles já exatamente isso. estão fazendo isso, né?
Então imagina, a sua marca ela é tão grande já que o teu ritmo de varejo, até de abertura de lojas, não consegue acompanhar e você não vai limitar teu crescimento. Então o que que você faz? Vai buscar outros mercados. Vai buscar os mercados. Eu não posso dizer agora que marca, mas tem uma marca própria de uma grande rede, e ela é de uma determinada região. Aí existe entre a criadora da marca e o seu, porque ele dizia, vamos expandir, vamos sair. Não, porque senão eu não vou ter fidelização, eu não vou ter em outros lugares, eu não vou trazer o público. Vamos para outras regiões. A gente não faz isso na nossa região mesmo. A gente não vai vender para concorrente nosso ou para qualquer outro varejo dentro da nossa região. Vamos vender em outra região. Já E aí sei a gente até que continua marca com a é. função dela aqui na nossa É, região e ela aumenta o volume na outra região. E É. aí ela falou para mim, Neide, eu acho que eu vou ser. Eu falei, não, você vai ser. Porque é óbvio que você tem que fazer isso. Você vai aumentar demais o seu volume, seu poder de compra, tudo vai melhorar. E você vai fazer. Eu falei para Com ela. certeza. Um dia eu perguntava para a diretora do Walgreens como é que ela conseguia fazer estetoscópio há 20 anos atrás, marca própria. E aí ela disse para mim: com 7 mil pontos de venda, eu faço o que eu quero. Óbvio. Você tem Exato. que ter. Exatamente. É. Mas olha, sensacional, gente. Parei é. de perguntar já. Alguém, Tchau. É. alguém quer fazer alguma outra pergunta para o Daniel? Vamos aproveitar que a gente tem 5 minutinhos ainda. Alan, não quer perguntar nada? Eu Aqui, ó, tinha Alan. É, acabado, eu tinha acabado de digitar aqui para vocês, porque eu acho muito interessante quando a gente entra nessa linha tênue da marca própria. A partir de que momento a gente pode entender que uma marca própria se tornou marca? Quando ela ultrapassa essa primeira barreira do seu propósito, do seu principal canal. E aí eu citei alguns exemplos como a Wipink, a Gâmia e a Rosa Selvagens. São três grandes marcas, ou pelo menos bastante conhecidas aqui no Brasil, e que eles não têm fábrica. Eles são marca própria, no meu entender, por ele não ter a sua própria marca, né? Eles chamam Até o quê? Varejo? eles atendem. O Wipink, por exemplo, eles começaram, ela começou, né, que é da Virgínia, muito no canal do Ah, TikTok, tá. Marca própria. Instagram, Aham. Instagram, e é marca própria, ela não tem É marca fábrica. própria. Mas a Rosa marca Selvagem, própria, ela começa como marca. Como assim? Em que momento ela vira marca? Desde o momento que qual é o que ela momento que nasce. ela sai de uma marca é, própria e Não, seria ela sua nasce. Quando própria ela marca? nasce marca É que, própria, ela é uma marca e Alan, eu própria. acho que, voltando até a apresentação, acho que justamente aí tá a pulga, que é é. a marca no começo, a gente achava que ela era um produto genérico. E por isso que a nossa impressão ela não é uma marca. Mas ela, desde a sua criação, É a ela marca foi própria. uma marca. É. E ela tem que ser uma marca. Então, se a gente não está justamente pensando nisso, qual que é o meu DNA de marca desde antes de criar o produto que eu quero lançar, daí a gente já começou errado, né? Então, Eu fico puxando essa pergunta, porque quando eu vou analisar, por exemplo, no trem cápsula soft gel, não é eles que fabricam. A Pura Vida não é eles que fabricam, e é a maior marca nutracêutica do Brasil. Uhum. É Você dita só não isso. pode confundir, Alan, terceirização com marca própria. Então, É a isso, é terceirização essa linha que eu quero entender, é, porque marca própria, para mim, é a pessoa que não tem indústria. Ela faz o não é a pessoa, né? É a organização, a empresa, a É, pessoa. o É, CNPJ, o exatamente. CNPJ. E aí a minha Exatamente. pergunta era essa, é exatamente essa. A partir de qual momento a gente vai entende? Porque eu acho que o resultado do Brasil, ele pode mudar muito pelo tipo de análise que a gente possa fazer. Se a gente analisar os fabricantes e o CNPJ que retém a marca, a gente vai encontrar muito mais marca própria do que se diz. Não Tem entendi, muita, desculpa. não Não entendi. entendeu? Qual é a dúvida? Não. Tem muita marca gigante no mercado que não é ele que fabrica. Para o meu ponto de vista, isso aí já é uma marca própria. Então, mas é que não é uma questão de ponto de vista, deixa eu te explicar, uma questão de Pois não. conceito, uma questão de conceito, uma questão de estratégia. Marca própria é toda marca exclusiva de um dono de marca que não é indústria, que não fabrica a sua marca. Desde que, obviamente, ele não seja indústria, porque se ele for indústria e fabricar com outra indústria, isso chama terceirização, é B2B. Exato. A Exato. marca própria é o B2C. É isso a definição. E aí, não precisa muito o consumidor entender o que é, o que não é. O importante é o consumidor comprar, sabe? Se ele vai entender ou não é, vai. Não é muito importante isso, se é, você quer saber mesmo. Tem muita marca própria hoje que não está mais colocando comercializado por distribuído por, porque não interessa isso. Interessa que a marca está registrada no nome dela, interessa vender, é. interessa quanto que ela põe no bolso e quanto que ela está tendo de valor de marca. É isso, Ana e Daniel? Com certeza. É justamente porque, assim, a partir do momento que o consumidor é o tomador de decisão, né? Antes, a gente ia e não tinha muitas opções,
o ponto de venda, no final das contas, ele tinha esse poder de me empurrar o que eu ia consumir. Hoje, como a gente tem acesso a tudo, e voltando àquele ponto de AI, realmente quem toma a decisão é o consumidor. E para ele tomar uma decisão, ele tem que ter claro uma proposta. E a marca nada mais é do que uma proposta de valor, né? O que a marca representa é uma proposta de valor. Então, se eu não tiver essa proposta de valor clara, eu nunca vou conseguir engajar esse consumidor. Porque tem N outras marcas que vão estar fazendo isso com ele. Exatamente. Exatamente. Independente se ela é própria, não própria, própria marca própria, tem que sempre construir a marca, né? Exatamente. Então, o que a gente fala sempre é assim: aprenda, quanto dono de uma marca, se você for indústria, se você for um dono de uma marca varejista, ou atacadista, ou distribuidor, aprenda a construir marca. É. Aprenda. A Bom, gente está falando de uma construção de marca, a gente está falando de mudar esse mindset que o Brasil tem, né? De achar que está fazendo produto. Porque agora marca própria está na moda, né, gente? Não sei se você percebeu. Marca própria está na moda, então tá cheio de gente achando, inclusive, que é especialista, o que eu tô achando de especialista na mídia social. Não é especialista. Teve um que disse que tinha, sei lá, desenvolvido, sei lá, acho que 10 mil itens, e eu fiquei pensando, para quem? Só se foi também para Colômbia, para o México. Porque não foi tudo isso, né? Mas, e nem tem idade para fazer isso. Então, assim, tem que tomar até um certo cuidado. Mas o importante é a gente nunca perder aquilo que é a essência da coisa, né? E nunca perder os cuidados que se deve ter com uma marca própria. Nunca. Porque é tudo muito lindo, os dados são muito legais, tem que aprender a usar dado, mas junto com aprender a usar dado, a gente precisa aprender a escolher fornecedor, precisa aprender a escolher exato. cliente, a gente precisa aprender a escolher tudo, né? Enfim. E eu queria só falar mais uma coisa. Eu agradeço muito você, Luiz, porque foi um webinar maravilhoso, rico, maravilhoso. Agradeço muito a Circana, Ana e Daniel, muito obrigada. Eu estou muito feliz que vocês sejam nossos parceiros, que a gente tenha fechado essa parceria com vocês, porque quando a gente viu a primeira vez vocês, na verdade, eu vi, a Cris não estava. E eu voltei para o Brasil e falei, Cris, você sabe quem é Circana? Circana, cara, eles fizeram um trabalho. Eu vi um trabalho lá fora, eu acho que foi, eu não lembro se foi não foi, acho que foi em Amsterdã. Eu vi um trabalho deles, pô, sensacional, a gente não tem a menor ideia nem de quem que é. E aí ela começou a ir atrás, e aí a gente está muito feliz com essa parceria com vocês. Muito obrigada. Não, Obrigada por isso, obrigada por esse tempo, obrigada por tudo. obrigado, Neide. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. A gente, assim, o que a gente acredita é realmente transformar indústrias através de dados, né? Então contem com a gente nisso. É uma longa caminhada, mas acho que, né, como eu falei, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai acelerar esse processo. Ótimo, super obrigada, Perfeito. então, viu? Ótimo, e obrigada a vocês todos que participaram, que tá aí. Qualquer dúvida, depois a gente vai disponibilizar no site da Bimapro esse material, né? E vamos continuar essas discussões, né, Daniel? Com E certeza. Ana, muito obrigada. O Obrigado. material vai para as redes sociais, depois vai para o nosso canal do YouTube também. Tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigado. Boa noite a Obrigada, todos. gente. Obrigada. Até Obrigada, mais. Obrigada. Claudinho. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.